Ligou? Muito bem, estamos de volta, mais uma segunda-feira, e temos certeza que alguma coisa vai acontecer essa noite. Como eu estava falando aqui para as pessoas, que alguns estão nos ouvindo pela internet, nós não vamos dar a nossa aula hoje, na sequência que a gente tem dado sobre a salvação completa de Deus, e já comentamos aqui um pouco a respeito da última aula. Não sei aqueles que viram pela internet, mas houve um mover da glória de Deus aqui entre nós, e tivemos palavras proféticas, palavras de encorajamento, oramos, né? Deus mostrava pessoas assim, enfim, foi um mover muito bom. Eu tenho certeza que hoje à noite também Deus vai fazer alguma coisa. Eu quero começar, então, orando e declarando que hoje vai ser uma noite assim muito importante. Eu não sei, eu estou numa expectativa assim muito grande com respeito à minha própria vida. Talvez essa noite seja mais para mim do que propriamente para qualquer um. Isso depende muito de você determinar, né, a sua expectativa de fé também. Por isso a gente vai orar e eu vou explicar por que hoje nós interrompemos a aula, porque algumas coisas Deus tá movendo no nosso coração e você vai saber já já. Então vamos pedir ao Senhor que Ele tenha o controle, né? Que a glória de Deus já comece a cair desde já, porque essa é a razão da gente estar aqui, receber a vida de Deus e expressar essa vida manifestando essa glória maravilhosa. Nosso Deus e Pai, nós levantamos as nossas mãos aos céus, ao Senhor, a Jesus Cristo Todo-Poderoso, o Senhor cheio de glória, esse Deus que sempre nos assiste, ó Deus, seja na nossa fraqueza, seja na nossa alegria, seja em todos os momentos da nossa vida. Nós declaramos, Senhor, nesta noite, que aqui neste lugar, aqui nos Estados Unidos, onde nós estamos, como também pela internet, ó Deus, pessoas em alguns lugares do Brasil estão nos ouvindo. Eu tenho certeza, ó Deus, que a partir de agora, algo há de acontecer no espírito de cada um, porque Tu és Espírito, Senhor, e nós amamos e glorificamos o Teu nome também em espírito, como também em verdade, porque a Tua palavra, Senhor, assim nos diz. Que essa noite seja uma noite, Senhor, em que o Teu povo possa não só sentir, mas ver a Tua glória, e alguma coisa vai acontecer na vida de cada um também, porque essa é a nossa expectativa, Pai. Por isso, eu te louvo e te agradeço por tudo que já está acontecendo neste momento. E que Jesus Cristo, Senhor, seja exaltado, seja glorificado pela vida de cada um, por tudo que o Senhor vai fazer nesta noite e pelas palavras de fé, pela certeza, ó Deus, que nós temos, que o Senhor há de fazer infinitamente mais do que tudo que nós estamos pedindo ou pensando, porque o Teu poder, ó Deus, há de operar através de nós. É no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém e amém. Antes de mais nada, eu quero dizer que nós continuamos ainda com o mesmo propósito que Deus nos deu de voltarmos para o Brasil. Eu sei que algumas pessoas estão perguntando, mas quando você vai? Ontem mesmo eu almocei com o pastor Roberto, com a sua família inteira. Nós passamos praticamente, fomos ao culto juntos. Foi muito bom. E depois nós almoçamos e sempre, quando é que vocês vão? Tal, isso e aquilo. E eu disse, olha, nós continuamos na nossa luta de mudança, de isso e aquilo, como vocês podem ver. Eu já tirei quase 80 caixas daqui de casa, já levei para o storage, e realmente quero dizer que só pelo poder de Deus, Bernardo me ajudou na última vez, e é quase impossível, humanamente falando, o que eu tenho feito. Eu sei que todo mundo aqui tem o seu trabalho, tudo, mas praticamente impossível, porque além de fazer isso durante o dia, quando chega 3h30, 4 horas, eu tenho meu trabalho lá, que é um trabalho puxadíssimo, em época de furacão, chuva diariamente, de eu me molhar de
5 da tarde até 11 da noite. E eu chego em casa, vou dormir 1h30, 2 horas, e no dia seguinte, enfim. Nós estamos num processo. E, com certeza, a coisa está, assim, praticamente numa reta final. Faltam algumas coisas. E, nesse interim, é tão interessante que quanto mais a gente fica buscando a Deus, porque a nossa vida é uma vida de lutas, na verdade. O cristão, tem muita gente que pensa que o cristão, porque tem Jesus, ele não vai ter luta. Ele sempre vai ter luta, até o fim da vida. O problema é que Deus nos ajuda na nossa luta, na nossa fraqueza, e Ele sempre nos dá esperança, porque não adianta você lutar se você não tiver uma viva esperança. Tem pessoas que têm esperança em coisas falsas. Paulo diz que nós temos uma viva esperança. Então, o nosso futuro que está para acontecer é algo que Deus já tem falado na palavra, já tem falado profeticamente falando. E de ontem para hoje, embora eu já tenha tido preparado a nossa aula, né, eu não senti a menor vontade da aula, porque isso é coisa de Deus, né? E eu comecei a refletir e a pensar, porque eu sou uma pessoa normal, né? Quando eu vou voltar para o Brasil, vou lá para Teresópolis, Deus está abrindo algumas portas já na Barra da Tijuca também, já algumas pessoas que têm ouvido pela internet, através da Regina, disse, olha, quando o pastor chegar, eu estou à disposição, abra minha casa, eu quero fazer reunião aqui, o outro isso e aquilo. Então, Deus está mostrando assim as coisas, mas, concretamente falando, embora estas coisas estejam assim e vão acontecer realmente, concretamente nós não temos ainda, vamos dizer assim, realizado. Eu ainda tenho muitas coisas que preciso fazer, embora eu tenha pedido a Deus, e às vezes, nos últimos meses, literalmente, todos os dias, Deus tem me acordado, pelas 4, 4h15, 4h20 da manhã, até aí, agora está acontecendo também com a Raquel, né? E até pelo mover de Deus, nesses últimos 10 dias, ela perdeu o emprego dela, que ela babysitter já há alguns anos, com uma família e tal, agora as crianças vão para a escola, e ela, nos 10 dias ela conseguiu um emprego, mas só para o dia 12, ou seja, os 12 dias que estão passando agora, ela está em casa e está me ajudando a fazer isso. Por isso que a gente conseguiu, eu aproveitei e disse, olha, vai que eu não aguento mais embalar mais nada. Então ela embalou aí bastante coisa. E, paralelamente, eu descanso, né? Eu vou orar, eu fico descansando, pedindo Deus renovar minha força, pedindo para que Deus mostre. Eu sei que Deus, quando fala, sai, a gente tem que sair. Como ele falou, Abraão, sai, vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus não mostra tudo. Mas, hoje em dia, eu tenho pedido a Deus que Ele, pelo menos, nos mostre o que vai acontecer. E a razão de eu estar falando isso é porque, desde que nós começamos a falar sobre o mês de Abib, e, né, quando Deus começou a falar que o tempo em Midian já tinha terminado, e isso, obviamente, referia-se a uma nova fase da nossa vida, e principalmente do nosso ministério, porque a nossa vida é um ministério, né? Eu já tenho falado isso muitas vezes. A vida de uma pessoa, ela tem vários ciclos, né? E Deus começa um ciclo, ele termina e abre um outro. E de uns 40 dias para cá, eu estou contando algumas coisas porque você vai entender melhor já já, em cima da palavra profética que Deus nos deu para esse ano. Eu não sei quantos andam com ela. Lembra essa palavra que eu mandei para o e-mail? Eu acho que todo mundo recebeu por e-mail e eu ando com a minha pessoalmente. Então, eu tenho pedido a Deus e lido isso muitas vezes, essa palavra, e eu fico dizendo, puxa vida, para mim é uma surpresa, porque a situação e as circunstâncias em que essa palavra me foi dada, porque Deus fala como Ele quer, quando Ele quer, na situação
que você esteja, você não precisa estar de bem. Pelo contrário, quando você está até mal, que Deus vem e fala. E eu comecei a escrever estas coisas e eu dei para vocês, eu compartilhei isso com vocês. Muitas pessoas, talvez, que estejam ouvindo agora, não receberam. Eu coloquei como uma palavra profética para o ano 2011 e foi no dia 2 de janeiro. Sempre me aconteceu isso. Sempre no início, na passagem do ano, Deus sempre dava uma palavra vislumbrando para o ano seguinte, ou mesmo para alguns meses depois, enfim. E há uns 40 dias atrás, já de 40 dias para trás, eu fico perguntando a Deus, porque é normal, eu disse, o que eu vou fazer no Brasil? Que tipo de ministério? Vamos fazer a minha... Lógico, uma das coisas básicas é como todos os apóstolos, o apóstolo Paulo tinha um ministério básico na vida dele. Ele era apóstolo, ele edificava as igrejas, mas ele tinha ministério, por exemplo, ele ficou 2 anos em Éfeso. Um apóstolo, ele nunca fica num lugar só, certo? Ele ficou 2 anos em Éfeso, ministrando aquela igreja como um líder, como um pastor. A um grupo de pessoas pequeno, numa cidade portuária, onde as pessoas tinham passado a noite numa orgia tremenda naqueles tempos. Praticamente não tinha ninguém, mas ele ficou, foi o tempo que ele mais ficou praticamente no ministério dele, mas era um ciclo que Deus queria. Então ali ele ministrou a palavra e depois ele ia para a prisão, saía da prisão, sempre no ministério apostólico. Então, basicamente, você está dizendo, ué, mas você não sabe o que vai fazer no Brasil? Não, eu sei. Nós estudamos nesses últimos 2 anos sobre o fim dos tempos. E, olha, eu tenho quase 400... A nossa apostila está desse tamanho. E foi abordado vários aspectos que eu nunca antes no meu ministério tinha sequer pensado. Então, isso é uma coisa que eu quero compartilhar. Praticamente, eu não vou pregar outra coisa, voltando lá para o Brasil, para o Teresópolis, para o Rio, para a Zona Sul, sei lá para onde for. Eu vou falar isso. E, principalmente, a segunda vinda ela é uma mensagem básica, porque ela tem que nos preparar para o reino de Deus. Né? Viver no reino milenar. Isso é a única coisa que não está garantida para ninguém. Então, eu vou mostrar esses aspectos. Isso vai ser básico. Em qualquer lugar, nós vamos falar sobre isso. Mas a verdade é o seguinte, você sabe que os cristãos, principalmente no Brasil, as pessoas estão sempre voltadas, é quase uma mania, é uma coisa que já está há anos. O povo de Deus procura Deus porque eles têm necessidades físicas, materiais, e é uma verdade. Mas então as pessoas vão atrás das bênçãos, e querem ver milagres, querem ver curas, que são coisas verdadeiras e válidas. Mas parece que só tem isso. Por outro lado, você buscar as profundezas, as coisas de Deus, a edificação da sua vida para edificar a igreja, as pessoas, de um modo geral, não estão preocupadas por isso. São poucas as pessoas. E, embora uma coisa como a outra coisa, ambas as coisas têm o seu peso e têm o seu valor e têm a sua hora e o seu momento. Então eu disse, eu fico, óbvio, pensando, eu digo, puxa, eu não vou ao Brasil já, desde que nós viemos para cá, tem 16 anos, e muitas pessoas que estão lá hoje, praticamente a gente está afastado de muita gente. Eu tentei entrar em contato com alguns pastores, amigos de lá e tal, está cada um na sua, outro edifício e tal, mesmo lá em Teresópolis. Então, é uma situação quase que impossível. O que você vai chegar, vai morar onde, vai fazer o quê, vai comprar carro aonde? Entende? Isso não é o que me preocupa, porque quando Deus leva a gente, o carro vai aparecer. Se alguém tiver que me dar um carro, vai ter um carro. A casa vai aparecer. Engraçado que numa noite, isso realmente não me preocupa. Teve um dia à noite que eu acordei e Deus me falou no sonho. Olha, uma bobagem, mas Deus me fala ultimamente, frequentemente, assim, de uma maneira muito, muito...
E Deus disse que a casa que Ele ia me dar no Brasil ia ser a melhor casa e o lugar mais aconchegante que eu já tive, porque eu sempre morei muito bem. Desde que eu casei, nós moramos nos melhores lugares da Zona Sul, no melhor apartamento, por um custo 10%. E Deus, numa noite, eu acordei e falei, mas que isso? Para mostrar que Deus tem cuidado das mínimas coisas. Eu não estou preocupado se eu tiver que morar numa... Mas Deus, ele fala coisas simples. A gente só acha que Deus fala coisas... Não, Deus fala coisas simples. Mas a minha preocupação é, diante de Deus, eu tenho, como eu disse, nos últimos 40 dias, eu tenho orado e dito, Senhor, eu comecei a sentir que Deus ia começar a me dar um novo ministério. Eu comentei isso com a Flavinha, porque ela sempre, de 2 meses para cá, né, ela fez assim, até rindo, e eu falei, olha, eu não sei o que é, mas eu estou sentindo. Sabe quando o Espírito Santo está querendo te dizer, vou te dar um novo ministério, Embora, como eu disse, o ministério básico de ensino, de estudo, vai continuar. Mas Deus, como eu disse, numa fase nova, um novo... E eu comentei com a Raquel, porque isso aconteceu, foi no dia 22 de julho desse ano. Eu acordei à noite, 4 e pouco da manhã, e Deus começou a falar num novo ministério. Quer dizer, antes disso já tinha. Eu falei, olha, Flávia, vamos orar. Eu falei, amor, ora. Eu não comentei com muita gente. Que novo ministério? Eu realmente não tinha a menor ideia. Eu comecei a imaginar na minha mente humana. Bom, eu acho que será que Deus vai me dar um ministério agora evangelístico? Eu nunca tive na minha vida um ministério evangelístico, como muita gente tem, porque o ministério mais fácil e que mais enche igreja é o ministério evangelístico, não é verdade? Creia, chama, faz o apelo, salvação, vem 200, 100, 500, você enche. Como o pastor Bob Coy, que é o melhor e o maior evangelista da nossa geração aqui, pelo menos nos Estados Unidos. Ele é um evangelista mesmo. E a igreja dele tem lá 40... Quantos? O Charles é tradutor lá? 6 mil por culto. Tem 4 cultos de manhã, mais um sábado e domingo. Cada vez que ele faz um apelo, vem 200 pessoas. Só em Floridel. Só em Floridel, pois é. Mas Então, ele é um evangelista. Ele comentou 12 mil. Ele comentou 12 mil? Geral por fim de semana, assim, né? Deve ser. Mas que seja 10, que seja 12, quem sabe até mais, porque ele tem vários programas na rádio. Então, o ministério evangelístico é um ministério que atrai as pessoas, mas eu na minha mente, eu falei, só se Deus colocar essa unção para isso, né? E eu falei, eu ficava orando, Senhor, que ministério evangelístico? Qual pode ser o outro ministério? E eu pedindo, né, para pessoas, a Flavinha que estava mais perto da gente, para a gente orar e tal, ela orava e tal, isso, aquilo. E no dia, eu peguei a minha Bíblia, no dia 07/22, 07 é julho, né? Aqui é o contrário, eu não sei por que eu botei, eu estou pensando em inglês agora, hein? É dia 22 de julho de 2011, às 4h30 da manhã, eu estava sonhando, Deus falando, e vinha um versículo, olha só, eu estava dormindo, cansado, que eu tenho dormido igual criança, né? Que eu durmo 1, 2, levanto às 7h30, cansado, eu bato na cama, eu durmo. Aí eu durmo, aí eu sei quando é Deus. Lembra aquela história do cheque que deu a pessoa, ia dar o cheque e tal, falou... Foi a mesma sensação, o mesmo falar, e aconteceu, uma coisa absurda. E nessa noite, me vinha um versículo na Bíblia, da Bíblia, direto, sobre o ministério para um versículo que eu vou ler aqui para vocês,
né? Parece que Deus falava tanto, tanto, que repetia isso tanto no meu espírito, tá? Porque quando você está dormindo, eu não sei, a gente praticamente não tem a consciência de que você está pensando, senão você acorda, não é isso? Mas Deus fala no espírito, porque Deus é espírito. Quando ele fala tanto no meu espírito, aí jogou na minha mente, aí eu acordei. E aí eu fui para o meu escritório lá em cima, e essa minha Bíblia aqui, ó, essa não é Bíblia, essa Bíblia fica lá. Então, volta e meia, quando eu preparo a aula, porque ela tem a letra maior, então eu viro para cá, viro para lá, por acaso eu tinha deixado ela aberta, e o versículo que vinha na minha mente é o versículo de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. 12, 12? 2 Coríntios, isso vinha, eu ficava repetindo isso, né? Pois as credenciais do apostolado, Paulo estava escrevendo aos Coríntios, tá? Aí ele diz o versículo. Era isso que vinha no meu espírito, tal. As credenciais do apostolado foram vistas, né? Foram apresentadas no meio de vós com toda persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então, isso ficava. E eu acho que eu estava tão cansado, e Deus falando, porque os sinais e prodígios são as credenciais do apóstolo Paulo. Esse mesmo versículo, repetindo. E chegou uma hora, eu acordei, eu sentei na minha cadeira, estava a minha Bíblia do lado, o computador fechado, óbvio. E na hora que eu sento, eu bato o olho na minha Bíblia, que não tinha nada marcado, por acaso era uma página que não tinha nada marcado, que a tendência é quando a gente vê, né? Você vai em alguma coisa que está marcada, você lê, é uma coisa natural. E quando eu bati o meu olho, estava nesse texto aqui, que esse versículo eu nunca tinha visto antes. Ou se já tinha lido, nunca tinha registrado. E sim, aquele eu sabia, tanto que eu tive que procurar. Eu falei, eu sei que em algum lugar de tal, foi na minha chave, isso que eu acabei de ler para vocês. Mas, quando eu sentei lá e estava Romanos capítulo 15, no versículo 18 e 19, eu li esses dois versículos que vieram, na verdade, confirmar a palavra que Deus estava me dando do 2 Coríntios 12, 12. Aí, quando eu li, eu acordei e disse, meu Deus, são 4h20, eu dormi quase 2 da manhã, Deus está me falando. Aí eu sentei ali, eu disse, será que tem a ver com o novo ministério? Porque eu estava já 50, 60 dias em cima disso, sabendo o que eu vou fazer, o que tal, isso, aquilo. Aí eu peguei o meu olho e bateu no versículo 18. Porque não, Paulo estava dizendo também. Eu não vi nem o contexto. Ele disse, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Ele estava falando do ministério dele. Para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Eu li até aqui, eu falei, esse versículo é cópia do outro. É literalmente a mesma coisa. Eu sentei ali, eu falei, eu disse, aí a glória de Deus caiu. Aí eu acordei, eu já não dormi mais, obviamente, mesmo. Eu vi que eu não estava sonhando. E Deus começou a falar que este seria um novo ministério. Na hora, veja, na hora quando Deus te fala sobre isso, você lê a Bíblia e você está nesse, vamos dizer assim, êxtase espiritual,
você diz, uau, puxa, não existe coincidência. Eu dormindo, Deus fala, e eu peguei os dois, tanto que eu anotei aqui, os 2 versículos nesse papelzinho, botei aqui e eu disse, será que isso tem alguma coisa a ver realmente com esse novo ministério? Tanto que algumas vezes que eu conversei com a Flávia, eu disse, olha, não tenho a menor ideia. Né? Você já sabe? Ainda não. Não, eu falei, não sei, não tenho a menor ideia. Muito bem. E isso aconteceu e eu disse, Senhor, mas não tem como. Eu não tenho vamos dizer assim, a menor fé, a menor capacidade para operar isso. E eu tentei, eu disse, o que são sinais, prodígios e poderes miraculosos? De uma maneira geral, me vieram algumas coisas. Eu fui num dicionário, eu fui no comentário bíblico, não tinha nada. Eu disse, o que será isso? Obviamente, se você ver sinais, prodígios, poderes miraculosos, são coisas fora da capacidade humana da pessoa realizar. E eu disse, de jeito nenhum. Eu peguei, eu não dormi, eu vi o dia, quando eu vi o dia estava aclarecendo, aí eu fui fazer as coisas que tinha que fazer e deixei. E volta e meia, novamente, o texto vinha, a palavra vinha. Aí, de um tempo para cá, e praticamente nesse fim de semana, Deus disse, volta a palavra profética que eu tenho dado, porque a verdade é o seguinte, quantos aqui nos últimos 20 dias ou no último mês leu isso aqui e veio conferir? Deus está falando e a gente não confere, parece que já passou isso aqui. Epa! Eu voltei, eu peguei a minha palavra, eu printei novamente e eu comecei a ler. Eu disse, caramba! Nem eu podia avaliar, porque isso aqui foi me ditado pelo Espírito Santo. E, na mesma hora, isso aconteceu ontem, porque eu disse, eu não posso, eu não vou dar aula. Eu já tinha preparado tudo lá sobre propiciação, expiação, tal, isso, aquilo. E Deus disse, não. A minha pergunta para você e para mim nessa noite, e para aqueles que estão ouvindo, que eu vou ler aqui algumas coisas, e a pessoa, você vai dizer, isso já aconteceu. Não, você pode se apropriar ainda hoje, essa noite, mais uma vez. Porque é como a Bíblia. Deus, quando falava aos profetas, ele fazia questão que eles registrassem. Exatamente para a gente poder ir e voltar novamente. E Deus falou, leia, pega a palavra profética do dia 11, de 2001. Por acaso, quando eu printei novamente, eu peguei... Hein? 2011. Eu peguei logo a segunda parte, porque teve uma parte que foi no dia 2 e outra no dia 4. Lembra que eu estava doente na cama, com dores, e Deus não estava nem aí. Escreve. Então eu comecei a escrever. E eu vou ler essa palavra, que eu confesso, é como a gente diz, olha, eu não pego isso novamente. Ou seja, Deus está falando por sonhos, Deus está falando pela palavra escrita e pela palavra rema profética. Tá? Você vai dizer, mas quer dizer que você então vai ter um ministério de... Eu vou dizer, a minha, de coração puro, não existe a menor chance, possibilidade, capacidade por mim mesmo de poder fazer isso. Nem, eu vou te dizer, se você me perguntar se eu queria fazer isso, humanamente falando, as pessoas diziam, uau, isso é uma coisa, você manifestar sinais, prodígios e maravilhas, é uma coisa boa, mas eu não vejo a coisa assim. Porque para fazer isso, você vai comprar uma briga muito grande e é um preço muito grande, não é uma coisa assim, humanamente falando, ninguém procuraria uma coisa dessa. Ninguém. E aí o Espírito Santo me fez ler novamente, eu comecei de trás para diante. E olha só, agora, como eu digo, você tem que acreditar, se Deus falou isso profeticamente, e essa palavra não foi só para mim. Eu tenho aqui 18 palavras proféticas que foi dada
para vocês, e você, eu e quem está me ouvindo agora, pode se apropriar de uma, duas, cinco ou de todas. Amém? Ah, não, vai ver que Deus falou para vocês se sobrar alguma coisa. Não, não, não. Qualquer pessoa e Deus confirma. Você vai ouvir a palavra e diz, não, mas eu não quero isso. Então eu vou te dizer uma coisa, se você não quer isso, não quer, Deus, ele sempre vai te contrariar. Ele vai te dar o que você não quer. Sabe por quê? Porque na hora que ele começar a manifestar, você vai dizer, ué, Deus quer. A nossa obediência ao que Deus quer que a gente faça independe da nossa capacidade. Porque eu só quero fazer alguma coisa para Deus se eu me sentir seguro. Você faz alguma coisa se você não se sentir que você tem segurança daquilo que você está fazendo? Mas com Deus não é assim. Então, eu peguei o texto e é um da página. Alguém tem aí? Não, né? Eu sabia que vocês não têm, não. Ninguém teria. Por isso que eu vou ler aqui. Olha o que o Espírito Santo falou. E ontem eu comecei a ler isso aqui, eu falei, uau, isso nunca tinha batido para mim. Diz assim, quando vocês reconhecerem... Isso foi gravado, lembra? Foi gravado? Foi. Mas foi dia 2 de janeiro. Sim. Foi gravado. Depois. Foi gravado, mas já foi deletado, porque não ficou gravado no stream, né? Ficou sim, tá? Ficou sim. gravado no stream? Sim, todos estão, desde o primeiro. Todos. Do dia 2 de janeiro, eu achava que nem estava. Não, porque você fez um dia e depois o segundo, e aí você deu toda a aula E ficou gravado, eu achei, nessa época, Tá. eu achei até o seguinte, essa época não estava nem no Ustream.tv. Mas estava então, sim, né? porque começamos o Ustream em dezembro. Nossa, vocês estão sabendo melhor do que eu. Mas Então, tudo bem. No De qualquer maneira, tá lá, mas hoje, essa palavra profética que foi registrada, ela saiu como rema para mim. E o que eu quero que ela saia para você, eu vou pedir que você volte lá o dia 2 de dezembro, ou se você quiser, eu mando por e-mail. Você printa, você pega, porque eu vou dizer uma coisa, nós estamos fechando um ciclo. E isso foi uma coisa que bateu ontem, o pastor Roberto falou, no meio da comida, eu estava comendo lá minha carne, ele parou e falou assim, Júlio, você está vendo que Deus está fechando um ciclo? Eu estou com ele vende passagens também, que ele tem coisa de turismo, aí ele falou assim, impressionante, a companhia TAM, que só vendia round trip, ida e volta, agora as companhias estão vendendo passagens, uma coisa que eles não estavam fazendo, só de volta para o Brasil. E ele disse que o número de brasileiros que está voltando para o Brasil só com uma pernada, que eles tiveram que abrir isso, porque é 1.800, eu perguntei para ele, quanto está o preço de uma passagem? Ah, caríssimo, tal, isso aqui, porque eu já comecei a sondar. Ele disse, olha, eles estão fazendo uma coisa, ele me deu um preço, ida e volta. Eu falei, mas eu não quero volta, não vai me adiantar. Ele disse, sabe o que aconteceu? Eles estão fazendo só a volta, e não a volta de lá para cá novamente. E ele começou a comentar a palavra, né? A comentar do nada. E realmente Deus está dizendo, estou terminando um ciclo, eu já tenho falado isso, vai começar outro. Só para entender mais uma coisa, antes de eu terminar de ler. Ele convidou a gente para ir na igreja by the Glades, Church by the Glades, que inaugurou o Templo Novo. Nossa, que coisa! Templo de 3.000 lugares. Uma coisa maravilhosa. E por acaso não foi o pastor, veio um pastor de Nova York, um garotão com cabelo igual ao do Bernardo Derrick, esse cabelo moicano, é moicano, né? Sei lá, cheio de coisinha assim. Era um garotão, um pastor com uma igreja de 8.000 jovens no Texas, mas ele era da Califórnia, foi para o Texas, e ele foi pregar lá, porque o pastor não tinha ido. E ele foi falar sobre os sonhos de Deus, algumas coisas. O cara falava tão rápido que eu quase me desliguei, mas ele botava lá os 3 pontos principais, estava no telão lá, um telão enorme que pegava tudo.
É a coisa mais moderna. Nem na Calvary tem. A Calvary tem um aqui e um aqui. Esse tinha no meio, mas era um telão do tamanho dessa parede. Não. Tem no meio também. Ah, já tem no meio aquele Não, grandão também? mas é que é esticado, né? Não. Ele, cara, é a última... A igreja... Não. Eles acabaram de inaugurar, foi há 2 semanas. Então, esse cara foi lá e falou, e Raquel, isso, aquilo. Eu falei, puxa, Deus está falando. E ele falou algumas coisas que eu não vou comentar aqui agora, porque eu quero ficar dentro do assunto. Mas tudo. Eu sou uma pessoa que está assim, você está aí, você está falando uma brincadeira. Eu estou ligado. Eu estou isso e eu chego diante de Deus. Tudo. Pode ser até um programa, ou seja o que for. Eu estou ligado. Eu sou um cara antenado, como vocês dizem. Mas sempre jogando isso com a minha situação agora. Que novo, principalmente agora, qual é o novo ministério? Então, eu vou voltar, eu vou ler. E quando eu leio isso, eu digo, Deus, sem chance, eu não quero, eu não tenho como, não sei nem como fazer. E quando eu comecei a ler, diz assim, quando vocês reconhecerem sua total incapacidade de realizar qualquer coisa por si mesmos, então eu, ou seja, Deus, a partir desse momento, operarei através de vocês sinais, prodígios e maravilhas jamais vistos. Olha, quando eu comecei a ler isso, eu falei, a gente não está acreditando que Deus falou isso para a gente. Fala sério. Você tomou consciência da primeira vez quando você leu isso? Que Deus estava te dizendo isso? Que você, se você reconhecer a sua total incapacidade, Deus vai operar sinais, prodígios e maravilhas jamais visto. Não esqueça disso. O segredo, continua dizendo, está na incapacidade. Quando eu comecei a ler isso, eu disse, Senhor, mas, cara, não adianta fugir. O segredo está na incapacidade. Meu desejo é que vocês, veja, está no plural, desfrutem de milagres e maravilhas como alguém que é convidado a um banquete real. Mas vosso orgulho, amém? Amém. É prova que vocês se acham capazes. Eu li isso aqui, parece que foi a primeira vez. Por isso é que não veem sinais e prodígios acontecerem. Arrependam-se e humilhem-se diante de mim e verão o impossível acontecer. Eu sou, diz o Senhor, mais glorificado no reconhecimento de tua incapacidade. Nunca ouviste que, aspas, abre aspas, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Eu comecei a ler isso e Deus falou, continua a ler, continua a ler. Eu anotei aqui algumas dessas palavras, a número 7, como já está aí. E eu estou dizendo isso porque quando Deus começou a falar no sonho, falar na palavra e confirmando nisso, é uma coisa que não tem retorno, não tem como você fugir. E, Flávia, um dia eu estava trabalhando, nessa semana, se não me engano, foi quarta-feira, tem algumas coisas acontecendo. A Raquel me liga, disse, a Flávia tem uma palavra de Deus para mim e para a gente, vem aqui. Eu falei, amor, eu estou aqui culpadíssimo. Depois você me diz, no meio da chuva. E aí ela me ligou depois, falou, olha, Flávia, foi de Deus, e você usou um texto que Deus me deu
em 1972, que foi o texto básico da minha vida, a primeira vez na vida em que Deus me chamou para o ministério, ele me deu o texto, exatamente o texto que você tinha dado para ela, de Miqueias. Eu falei para ela depois, com o tempo, no telefone, de cor o texto, que eu sei de cor. E tudo isso tem a ver com as coisas. Eu não comentei com você de quarta-feira para cá sobre isso. Então, veja, aqui, ali. E você vai dizer, por que eu estou falando isso? Porque nós vamos orar hoje, tá? Estou quase terminando. Eu vou ler as outras coisas. Nós vamos orar porque a glória de Deus, ela tem que levantar. Eu vou dizer uma coisa para você. Ah, não, mas isso é para quem já tem experiência, quem é pastor, isso. Deus me disse que o mover dele em cima de sinais, prodígios e maravilhas vai ser no meio do povo mais simples, que ninguém dá nada. Não vai ser no meio dos grandões que têm um ministério maravilhoso, que são de Deus. Não, 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 não. Vão ser os mais incapazes, pessoas que você diz, não dá nada. Ah, o Bruno não tem como. Bruno, Deus vai pegar e vai fazer. Não tem como o Bruno dizer não. Porque quando Deus fala, chama e começa a manifestar, vai manifestar. Ah, mas o Charles, olha, eu acredito em qualquer coisa, mas o Charles poder fazer isso ou ter um ministério, isso, aquilo, não pode. O cara... Essa é a nossa mente natural. Mas Deus não age assim. E eu estou dizendo, é porque daqui para frente, eu ainda tenho algum tempo, não sei que dia que eu vou. Então, eu tenho que pedir a Deus. Eu sei que isso vai acontecer quando eu pisar lá no Brasil. Vai acontecer. Você pergunta se eu quero, eu estou falando isso para mim. Eu gostaria de estar falando outra coisa. Diante de Deus. Porque, olha, por mais incapacidade e tudo, eu digo, eu não quero. Mas Deus sempre contraria, gente. Então, eu já estou te dizendo, porque você vai dizer, ah, não. Agora eu vou dizer, Ronaldo, então? De jeito nenhum. Flavinha? No way. Tira o cavalinho da chuva. Então, nós vamos começar a ver surpresas. Deus começando a mover com o ministério último de coisas, usando pessoas que você vai dizer, não pode. Você quer ver uma coisa? Eu profetizei aqui, depois da nossa aula na semana passada, a Regina, que está morando em Miami, falei do filho dela, da vida dela. Uma pessoa que está agora, começando. E ela disse, eu não deixo mais de vir na reunião. Ela foi para o Brasil. Ela chega, senta aí, e levantando a mão e buscando. Ela... Sabe, é Deus quem faz, quem dá ministério, é Ele quem escolhe o que Ele quer. Se Ele escolheu um Abraão, que era no meio de uma terra de endemoniados, Abraão, ele vivia, era todo mundo sacrifício. Deus disse, você vai ser o pai de uma... Eu jamais escolheria alguém lá da Caldeia, de Ur, para ser o pai de uma grande nação. Jamais! Graças a Deus que eu não sou Deus. Os nossos pensamentos não são pensamentos de Deus. Então, eu estou dizendo isso. Você que tem nos acompanhado aqui na missão nos últimos 7 anos, você pode esperar que Deus vai mudar muita coisa na sua vida. Glória a Deus. Você vai... foi por acaso. A Emília me ligou outro dia. Puxa, nós estudamos isso quantos anos? Lembra disso? Meu Deus! Por que Deus investiu tanto? E quem somos nós na mídia evangélica? Fala sério. Tá rindo, né, Chá? É? É real. É real. Eu não estou dizendo que está na mídia, está errado. Nada está errado. Quem prega o evangelho pode estar na mídia, pôr no rádio, na televisão. Prega e prega mais. Mas só que nos últimos dias, o remanescente, aqueles que não são nada, e mesmo nós que não somos nada, ainda temos muito orgulho que Deus está, não é isso? Nosso orgulho impede.
Por isso que Deus vai falar mais a você e a mim. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Deus, ele vai falar e vai mostrar como ele está me mostrando coisas que eu ainda não posso falar. Eu posso falar isso, que para mim já é muito difícil estar falando isso essa noite. É muito difícil. Isso me traz um peso tremendo. Mas eu quero dizer o seguinte, eu quero colocar isso sobre você, porque essa palavra foi dada para nós. Eu tenho uma palavra que confirma tudo que você estava dizendo, que eu recebi a palavra de Jeremias 1. Jeremias tentou sair fora do chamado. Qual é o Deus, Jeremias 1 o quê? De 1 a 4:10 e depois... De 1 o quê? A 4 e 10. 1, 4 a 10. 4 a 10. Ah, Jeremias capítulo 1, versículo 4 a 10. Jeremias 1, Tá, né? Aí obrigado. depois, né, de Jeremias 20, né, quando ele estava na carne, por que eu fui fazer isso? Quer dizer, quando a gente está... Quando Deus já chama a gente, ele já predestina desde a fundação do mundo. A gente não É tem verdade. como... Não tem como tentar fugir. Ele vai nos dar a palavra rema na nossa boca, ele vai nos ungir, vai nos preparar e a gente vai sofrer na carne. A nossa carne vai ser esmurrada, mas a gente vai ver o poder da presença do Senhor, né? 20, que versículo? 14, 15 Não. e 18. Ah, 14, 15 E aí, quando ele estava e na 18. carne, né? Pois é, 20, 14, 15, 18. Já anotei aqui. Tá. Deixa eu ler os outros versículos, porque, olha, eu não me surpreendo com mais nada quando começar a ver o mover de Deus na vida de cada um de vocês. O que eu estou te pedindo aqui nessa noite é que você vai orar por mim por causa disso. Porque eu me sinto tão desqualificado. O problema não é nem como disse aqui o texto. Incapaz, desqualificado, e mesmo como o próprio Jeremias, é verdade. Ele disse, eu não quero enfrentar os grandes da casa de Israel. E ele tinha 17 anos. Eu sou o menor, né? Deus alertou que Ele era uma criança. conflitos. Pois E é. que ele estaria Quem é que com quer? ele. Quem é que quer enfrentar isso? Eu não quero. Na minha carne, eu também não quero. E eu sei, olha, o meu contexto de voltar para o Brasil com outras pessoas, eu já tinha ligado para um pastor e disse, ele vai abrir uma igreja aqui, tipo, vai querer competir? Eu disse, meu Deus, eu nem saí, mas eu fui. Imagina eu chegar lá. Entende? O contexto é tão... Vocês não imaginam. Eu não quero nada. Eu, por mim, agora, a única coisa que eu queria é continuar escrevendo, preparando e ficar com meus netos, falando sério. Tá bom. Que nem isso Deus tá deixando. Mas eu não parei. Olha, o que temos de escrito aí, de anos, né, Emília? Que a Emília me ajudou a mexer em computador, tem coisas ali que parece que estão adormecidas, mas que cada um de vocês e outras pessoas vão... Depois você tem que ler as outras palavras proféticas. Então, a coisa está começando agora, aos olhos de Deus e aos nossos olhos. O outro foi do dia 7. Quando eu li, foi aquela do dia 1, do dia 2, depois eu dou, tem 7, 8, 9, 10... 11, 12 e 13. Parece que foi numa sequência que eu disse, meu Deus, Deus me deu isso, eu li isso, já preguei sobre isso, passei isso, mas isso não teve um peso para mim como teve ontem. Por isso que eu disse, eu não posso, eu tenho que falar isso. E quando eu terminar de ler, vocês vão orar, nós vamos orar aqui, pedir a glória de Deus para confirmar tudo e continuar mais e continuar a fazer. E eu vou pedir depois, antes que eu me esqueça, que você leia e Deus vai imprimir no seu coração as suas coisas. E na próxima reunião, eu vou orar por vocês, tá? Você vai dizer, olha, esse número 7 aqui e tal, a gente vai ver, o número tal, Deus está falando a mim, porque, olha, você tem que ser como Jeremias, dizendo, Senhor, eis-me aqui, eu sou homem puro, quem a enviarei? Eu estou aqui.
Porque se você disser, Senhor, não me envia, não sei o que é, não tem capacidade, Deus não vai. Mas se você disser, é porque já estava predestinado. Você vai dizer, Chaves vai se levantar, olha, eu li isso, o Espírito Santo, número 7, eu não tenho capacidade, não entendo, não sei, mas, ora, e a unção de Deus vai cair e vai acontecer. Vocês estão entendendo o espírito da coisa? Então, hoje, é como eu disse no início, quem sabe hoje eu quero que vocês profetizem sobre a minha vida, porque a minha vida é o meu ministério. Então, a minha dependência é tanta que eu tenho que pedir a quem é incapaz também, porque quem é capaz ia chegar e dizer, quem é você para isso? Está querendo isso, aquilo? Não, tem que ser exatamente você que está diante de mim. O dia de amanhã me pertence. Olha, isso foi um alívio para mim. Porque eu fico perguntando, o que vai acontecer? Como é que eu vou? Eu vou lá, vou estar lá, eu não tenho lugar para ficar. O dia de amanhã me pertence. Amém, Jesus. Então, isso, sabe, eu fiquei onde? Eu falei, meu Deus, não é que eu tenho medo, mas na real, no humano, né, eu sou humano ainda. No dia que eu for glorificado e tal, né? O dia de amanhã me pertence, exclamação. Eu falei, amém, eu sei. Diz o Senhor, eu já determinei, estou lendo aqui, e declarei. Olha, isso quando uma pessoa fala, olha, quando a gente fala para o nosso filho, eu já determinei, já declarei, fique que isso e aquilo, a criança... Algumas não, não é verdade? Algumas não, é verdade. Porque a malignidade é tão grande. Tem que dar um nome forte. Exatamente. A gente tem que dar um puxão. Mas olha, quando Deus diz, eu concordo, quando Deus diz, eu já determinei e declarei, 2 pontos, obras maiores virão sem que faças coisa alguma. Me dá um alívio, porque eu não quero fazer nada, eu nem quero obra. Eu estou dizendo isso, Deus é testemunha disso. Obras, eu já declarei, obras maiores virão. E quem sabe, isso aqui também é para você, porque isso aqui não é específico meu. A palavra foi dada para missão do Farol, aos membros, a todas as pessoas que receberem e aqueles que estão pela internet. A palavra de Deus, ela é dada e ela é passada quando você determina. Você recebe a palavra, alguma dela, Amém. ou você vai ler as outras. De repente, 2 dessas, uma. Eu não sei, eu não sou Deus. Mas Deus está te dizendo. Deus está me dizendo. Ainda bem que Deus fala. Ainda bem que Deus fala. Que bom que Deus fala, é verdade. Obras maiores virão sem que faça coisa alguma. Espere e veja as maravilhas que farei no meio dos teus familiares. Nós tivemos uma provinha essa semana. Os meus familiares são da parte do Bruno, da Juliana, da Raquel, a família, menor e maior. Certo? Eu cheguei um dia, essa semana, em casa, ela disse, amor, ouça esse e-mail aqui. Você sabia que 92% das pessoas começaram a falar, quem falou isso? Cara, ouça. No mundo não creem em Deus, apenas 4% creem que Jesus, o sangue de Cristo e tal, isso, aquilo, mas uma linguajar tão evangélica. Eu falei, pô, isso deve ser algum crente bem carola. Eu dou graças a Deus porque eu faço parte desses 4% no mundo. Eu creio que Jesus é o Senhor Salvador, que ele purifica os pecados. Falei, fala quem é. Você quer que eu fale? Quero. Você não vai acreditar. A última pessoa da família, o Lucas, filho do Celso e da Priscila. Do Celso e da Lúcia. Eu falei, quem o Lucas? O rapaz de Florianópolis. O rapaz de Florianópolis. O neguinho da ilha. Como é que chama lá? O manezinho da ilha. Já temos o número dele. Eu falei, eu não
eu disse, irmão, você está brincando, o Lucas não escreveu isso. Aí, na mesma hora, eu espero que o céu esteja... Porque o pai dele é um matemático de Penés, tá? Ele disse, o cara deve estar maluco. E o irmãozinho lá E o filho... tá Exatamente. fazendo ibope. O garoto, eu falei, não é o Lucas. Não é o Lucas. Eu falei, então Deus já começou a fazer no meio dos familiares. Pegar logo... Eu não vou... Fernanda está esperando para buscar ele. Para pegar lá lembrar. Ele escreveu isso, eu falei, obras maiores Deus vai fazer no meio dos seus familiares. Você pode pensar no seu familiar mais nerd da vida? Não, esse é impossível. Deus vai... Se essa palavra se torna vida para você. Se não, olha, senão não vai ter nada. Então, quando eu disse, eu esperava qualquer coisa, eu esperava mais do... Bom, eles se dobrarão diante de ti, porque se arrependerão primeiro diante de mim. 8. Não se compare com as pessoas, com as outras pessoas, pois tu és único e precioso aos meus olhos. Olha, isso aqui é que você tem que parar e meditar. Eu não quero refazer isso de novo, mas você sempre se compara, ministerialmente falando. Você olha a sua vida espiritual, vê uma outra pessoa que fez, Deus está usando. Você começa a... não é verdade, é natural. Eu disse, Senhor, pode parar. Não se compare com as outras pessoas, pois tu és único e precioso aos meus olhos. Eu digo, uau. Pois somente eu vejo e enxergo o que tem verdadeiro valor. Ou seja, às vezes a gente vê que alguém tem... Deus está enxergando, aquilo não tem valor nenhum para ele, porque é na alma, é na carne, é na mente, no homem natural. Deus disse, não compare, que o nosso parâmetro é errado. Ele vê o que realmente é verdadeiro e tem valor. Exclamação. Eu te criei perfeito e habilitado para uma grande obra que somente poucos poderão realizar. A pessoa que está nesse contexto, ela está se comparando a outra, está se sentindo um bosta, desculpa a expressão. Está se sentindo diminuído, não é verdade? Exatamente. Mas é óbvio, uma palavra dessa, se você pega o contexto, Deus está dizendo, não se compare, eu vejo o que é verdadeiro na vida dos outros e não. Você está se comparando, está errado. Eu te criei perfeito para uma obra que somente poucos vão realizar. Aí sai de um extremo ao outro, ou seja, Deus vai fazer uma obra através de você que aquela pessoa grandiosa que você está comparando, a obra sua vai ser maior do que a obra do outro. Ou seja, pare diante de Deus e veja se essa palavra é para você. Você já está vendo que é obras grandes, sinais, prodígios. Eu não pensei que essa sequência de palavras proféticas estava assim tão clara. Confesso. Porque tem a revelação e a iluminação do Espírito Santo. Na hora certa. Então, por isso que eu digo, a hora é essa. Quem quiser, eu mando de novo por e-mail. Printa e para diante de Deus. Porque o 9 já não era. Eu pulei agora para o 10. Do 8 pulei para o 10. Isso aqui não tem limite. Se até agora já foi bom, isso aqui excede. Cumprirei literalmente os desejos do teu coração. Olha, uma coisa é Deus cumprir as necessidades da minha e da sua vida, certo? Necessidade é uma coisa. Mas, quando Deus diz que vai cumprir os desejos do teu coração, isso já está acima da necessidade. Não é verdade? Aliás, na hora me veio aquele salmo alegre, Salmo 37, se não me engano, estou sacando agora
Alegra-te do Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não fala as necessidades, porque as necessidades é uma promessa, são poucas promessas que fala que Deus vai realizar os desejos do teu coração. Mas vamos continuar. Pois eu mesmo imprimi cada um deles, ou seja, desses desejos. Ou seja, até os desejos do nosso coração, foi Deus que colocou. Antes mesmo de você conhecê-los. Lembra aquele versículo que diz: é Ele quem efetua em vós tanto querer como realizar. Deus é que faz tudo. O meu desejo, o seu desejo, foi Deus que colocou. Antes de você ter o desejo, antes de você... Veja como Deus, Ele está antes da gente, depois, por cima, por baixo. Ele cercou a nossa vida de todos os lados, mas nós não vemos. Nós não acreditamos. Por isso que eu estou enfatizando novamente. Eu estou fazendo isso porque Deus determinou uma coisa e Ele vai cumprir. Ninguém diz, mas não pode, não tem nexo. Não importa se tem nexo, se pode e tem coerência, e se é a pessoa certa ou a pessoa errada. Deus usa a pessoa que Ele quer e que Ele determinou. Nós usamos a pessoa certa para o cargo certo e depois fazer uma tremenda seleção. Esse é o sistema do mundo. Deus não age assim. Na verdade, tanto querer como realizar são operados por mim. Portanto, teus desejos mais íntimos e nobres estão sobre a minha inspiração e controle. 11. Hoje é tempo de andar e profetizar no Espírito. Esse é o ministério dos últimos dias. Andar e profetizar no Espírito. Ou seja, eu tenho que andar com Deus para profetizar a palavra de Deus. Andando com Deus, eu falo, porque profetizar nada mais é do que falar no lugar de Deus. Falar o que Deus está falando. É simples. Pois, andar e profetizar no Espírito, mas falar o quê? Olha só. O pois, essa preposição, tem a ver com a frase anterior. Pois, um novo... Eu disse, mas eu não li isso aqui antes. Lógico que eu li. Mas não se tornou vida. Pois um novo sopro de vida, ou seja, coisa que só Deus pode fazer, sairá da minha boca. Estas palavras, esse sopro de vida que vai sair da boca de Deus e vai, através da tua boca, da tua palavra, do teu ministério, estas palavras produzirão verdadeira vida para todos quantos têm guardado os meus caminhos. Só pode profetizar quem? Só pode profetizar o sopro de vida quem já tem andado e guardado os caminhos de Deus. Essa é a primeira palavra aqui, condicional. Pulei a 12, não me disse nada. A última, para terminar. Número 13. A última. Você já notou que cada uma delas tem praticamente completa com a outra? 13. Minha vida, o Espírito Santo está dizendo, expressa através de você influenciará e transformará corações rebeldes. Isso é uma das coisas mais difíceis. Uma pessoa rebelde, a Bíblia diz que a rebeldia é como o pecado. Já leu esse versículo? É como o pecado de feitiçaria. É uma das coisas mais difíceis.
a sua vida, com o sopro, com a vida de Deus, vai influenciar e transformar um coração rebelde. Segundo, vírgula, curará pessoas infelizes e depressivas. Antes de começar, eu liguei a televisão para botar umas gravações, aí estava na TBN, tinha um cantor. Eu já liguei, ele estava cantando, eu falei, amor, olha que voz linda. Era um cara meio country, um garotão. Também é moda agora, acho que eu vou botar meu cabelo assim. Só que o dele estava assim, meio para lá, meio para cá. Assim. Eu falei, é uma boa. O cara cantando, eu falei, amor, para, ouve. Só com violão de 12 cordas, sem, o cara nem se mexia. E eu falei, pega o nome dele. E ele tocando e tal. Aí depois ele sentou com o entrevistador e ele estava falando, eu disse, olha, minha bisavó, ele estava falando sobre cura interior e sobre depressão. Porque ele disse, olha, minha bisavó e a minha mãe, durante anos, com 12 anos, eu já vivi num ambiente de depressão física, emocional, coisa no cérebro. Ele disse, olha, era o pior ambiente possível. Devia ser lá naqueles lugares de Alabama, lá. Depressão da família, tudo isso, aquilo. E ele disse que passou 21 anos, que a depressão dele começou... Interessante, ele falou, olha, foi no dia que aos 12 anos, eu já começava a ir na igreja, eu tinha uma namoradinha com 12 anos. Eu namorei ela há 3 meses, mas foi a primeira coisa de rejeição. Ela me largou por causa de um outro. Eu tinha também 12 anos de idade. Então, dali para lá, ele entrou numa depressão que já foi herança da família. Mas aí ele começou a cantar e teve uma experiência de cura de Deus interior, assim, ó, tchum! E ele disse, olha, é possível, porque hoje eu sou casado, eu tenho meu 5º filho, acabou de nascer, e tal. Hoje eu faço músicas, eu não tenho a menor sequela de rejeição, nada disso. Vinha da minha bisavó, dos meus irmãos e tal. E o cara cantando, e o cara disse, ele pegou e orou pelas pessoas e foi lá e cantou outra música maravilhosa. JohnWallerMusic.com. Foi agora, não deu nem para ver. Eu disse, eu vou comprar. O cara transmite uma coisa assim tremenda de Deus. Eu disse, olha, eu fui curado de depressão e você não imagina o que é depressão na vida de uma pessoa. Ele disse, a depressão tem até com coisas no cérebro, de sequela. Ele disse, acabou tudo. Então, a Emília que trata de quantas sessões às vezes tem que... A palavra diz que ele curará através da vida expressa sua. Você não precisa fazer muito, não. Quando você expressa a sua vida, quando você está junto de uma pessoa depressiva, o poder de Deus vai passar e vai fazer isso. Vai curar pessoas infelizes e depressivas. Restaurará a vida de aidéticos. Não é curar aidéticos só. Restaurar a vida dele. Porque um aidético, dependendo da situação, ele foi homossexual, uma pessoa que não conhecia Jesus e tal. Então, ele será não só curado, mas a vida dele vai ser restaurada. Porque mais importante do que a cura é a restauração da vida, do espírito daquela pessoa. Isso vai acontecer. Outro. Destruirá a maquinação e a maldade dos poderosos. Você sabe de uma coisa, isso aqui... É a mesma palavra, vírgula. A minha vida expressa através de você influenciará corações rebeldes, curará pessoas infelizes e depressivas, restaurará a vida dos aidéticos, destruirá a maquinação e a maldade dos poderosos, iluminarás o coração de muitos e espalharás a minha palavra viva para os 4 cantos do mundo. E você pode fazer isso pela internet, pela Twitter, pelo não sei o quê, ou pessoalmente. Então,
Quando eu li estes textos, eu anotei, eu vou ficar com isso aqui, porque se Deus, veja só, aí você pergunta, sinais, um novo ministério de sinais, prodígios e maravilhas, se você me perguntar o que é, eu não sei. É como eu te disse, condição a menor. Manifestar como? Aonde? Que situação? Mas Deus vai mostrar e vai falar. E para isso, eu quero terminar agora e quero dizer que essa palavra, aparentemente, foi só para mim. Né? Aparentemente. Não! Essa palavra é para quem está ouvindo agora pela primeira vez. Que vai dizer, é a palavra, Deus falou isso, está registrado. Se Deus falou, eu recebo ela para a minha vida também. E Deus vai confirmar. Porque teve outras coisas aqui que não me disse nada. Como essa palavra também, na ocasião, dia 2 de janeiro, embora eu tenha sido o instrumento para falar, a mim, pessoalmente, não bateu. Mas bate na hora certa de Deus. Como? Talvez para você ainda, talvez são outras. Então, eu quero pedir agora, eu quero orar também, eu quero pedir que Deus confirme com fatos concretos na minha vida, através da tua oração, da tua ministração, e da mesma forma, como eu disse, você vai me dizer, olha, me manda de novo essa palavra, já perdi a minha, já dei para alguém, não sei o quê, você vai fazer isso, e na próxima semana, se chegar alguém aqui, vou planejar dar aula, não tem problema nenhum, mas se você disser aqui, olha, aconteceu comigo uma coisa, eu li essa palavra aqui, uma outra, e eu sinto que isso vai fazer. Porque sempre quando Deus mostra pela palavra, aí que nós temos. Mas Deus já nos mostrou, então ele vai fazer. Mas a Bíblia diz que o segredo está em a gente orar ainda. Em cima disso. Para quê? Porque quando a gente começa a orar, Deus pode começar até a profetizar, e até confirmar, e até falar outras coisas. Porque você diz, Deus falou? Então, pronto, vamos terminar, vamos embora. Vamos terminar, vamos embora. Porque se Deus falou, e Deus falou, já deu sonho, já falou, então não precisa fazer mais nada. Pelo contrário. Aí é que você tem que orar mais ainda. Porque vão se levantar outras coisas, a sua mente vai se levantar, e você vai dizer, mas e agora? E agora? Eu mesmo? Puxa, o Ronaldo deve estar pensando lá, ainda bem que Deus não me falou nada disso, que eu não quero nada disso. De repente, você vai manifestar muito mais num outro lugar que Deus está preparando para você e fazer, vira essa boca para lá. Não, isso é coisa de espiritismo, vira essa boca para lá, não. Não fala não, não diz isso não. E olha, eu vou dizer uma coisa, se Deus me fala, eu falo. Olha, eu sonhei e Deus me disse. Pô, eu vou dizer uma coisa, Deus já me falou. Você pensa, Deus não brinca, é porque às vezes Deus fala muito tempo antes. Uma coisa. Ele nos avisa. Ele avisa, e na hora H você vai ver, uau! Dia 2 de janeiro falou isso. Nós estamos em agosto. Setembro. Agosto, não, setembro, já é setembro. 9 meses. 7 de setembro, é feriado. Tem 9 meses, agora. Mas, meu Deus. Mas, gente, não era para falar naquela hora? Ei, Deus falou 10 vezes com Abraão. A mesma coisa. Falou uma coisa, Abraão, depois apareceu, falou de novo, que eu vou te levar, vai ter o filho. Não. 10 vezes. Porque Deus sabe que na nossa carne, a nossa mente, tem dúvidas. Temos fraquezas. 10 vezes até se cumprir. Passaram-se 25 anos entre Gênesis 12 até quando ele sacrifica o filho lá e não sacrificou. 25 anos, Deus entrou, eu já contei, 10 vezes Deus apareceu a ele. Às vezes de mês em mês, ano em ano, tempos depois. Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Isso é a mensagem do tempo que eu estou falando.
13 anos. Porque ele entrou na carne, teve um filho que não era para ter, e Deus disse... Passaram, não sei o que, tem Deus... Quando ele botou o filho lá, o Ismael, no deserto com a escrava, Deus falou, agora eu vou te dar um filho da tua mulher. Deus vai fazer um impulso, mas ela é estéril, agora que eu estou velho. Não importa se você é velho, estéril, se você, Ronaldo, está querendo um novo ministério, isso aqui, Deus vai fazer, se você quer ou não, meu amigo. Não tem como, não, eu estou planejando. Você pode planejar, eu posso planejar, eu planejo que eu não quero esse ministério. Deus disse, É igual aquela maluca que morreu, Winehouse. Não vou, não. Não. Vai ser reabilitado. Não vai? Foi direto para a reabilitação. Eles não acharam nenhuma droga. Eles não acharam nada nela. Não. Você pode dizer, olha... Não acharam nada, né? Minha irmã, você aí que diz, não quero, vou buscar isso, vou isso, aquilo. Você pensa que vai ficar aqui hoje, agora? Eu vou embora, mas todo mundo vai embora também. Fala, para terminar. 52, 11, Peraí, 12. vamos devagar aqui, que a carne é fraca. Fala. Vamos lá. Isaías 52, 11 e 12. Peraí, vou botar aqui no meu papel, hein? Isaías... Não, a minha Bíblia é toda anotada com datas, com anos. 1972, Flávia. O texto que me... De quantos anos tem isso, 72 para cá? Isaías, 52? 11 e 12. 40. 11, 12. 39 anos. 39 anos? Foi quando eu comecei o texto, o mesmo texto. E eu nunca tinha lido esse texto. Você Nem conhecia. não precisa. O texto é de Deus, o Espírito Santo é que fala. Então, para mim, 5:12. não tem como. Não, é agora a Juliana, vai ter o terceiro filho, tal, não vai ter tempo para isso. Ela não tem ideia do que Deus vai... Não tem ideia. Não tem ideia. Mesmo que tenha ideia, Deus vai fazer. A Bíblia diz que ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. O melhor que você queira, Deus ri. Porque ele vai te dar alguma coisa que você vai dizer não. E Deus, quando ele quer, não tem não, não tem sim. E obras maiores, o futuro está na mão dele, não está na sua mão. Você não vai se aposentar na Spirit, vai para casa, vai dar o seu marido vai morrer, vai te deixar uma boa pensão, você vai casar com outro. É isso que toda mulher quer, né? Charles agora vai pendurar as botas. Coisa nenhuma. Aí para ler agora, desculpa. 11 e 12. Peraí. Onde é Isaías? Peraí. Pastor, tô pronto. Salmo, Provérbios, Isaías. Salmo, Não, vai Provérbios. pilotar lá. Peraí, Isaías o quê? Repete aí, eu estou meio perdido. 52, Isaías 52. 42, Não, mas é. 54, 52. Ih, tem nada anotado, tá página em branco aqui. Então começa aí, 11 e 12. Vamos ver. Quer ver na 11. Bíblia? Quer ver na Bíblia da mulher, pastor? Não. Yeah. Ô, Flávio, nós somos mais abençoados com essa Bíblia, não tá entendendo. Retirai-vos, é isso? 11 e 12, isso. Retirai-vos, saí de lá. Caraca, o que é isso? Peraí. Vai lendo. Vai ver. Vai fazer sentido. Não toqueis coisa imunda. Saí do meio dela. Sai. Saí do meio dela. Purificai-vos. Vós que levais os utensílios do Senhor. Porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo. Porque o Senhor irá diante de vós e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Não precisa falar mais nada. Veja, é isso que nós precisamos, profetizar uns aos outros, confirmar a palavra. E por mais que eu digo não, o Senhor diz que vai adiante, está por trás, por frente, e não adianta. O que eu digo, eu não brinco de evangelho, eu não brinco de pastor. Eu prego a palavra e principalmente quando a palavra é rema, essa aqui se cumpre, porque toda ela está em cima da palavra escrita.
Então, estenda a sua mão sobre mim agora. Eu quero orar para entregar essa palavra. E eu quero que alguém, em nome de vocês, porque nós não temos, eu sei que o nosso problema é hora. Mas mesmo depois daqui, você saindo, você vai orar. Deus vai te falar, você vai me ligar, você vai me e-mail, sei lá como é que fala. Me manda e-mail, fala, porque, gente, isso, você vai dizer, brincadeira, isso eu não sei se eu devia estar nem falando pela internet. Porque começar um ministério de sinais, prodígios. Eu pensava que podia até ser evangelista, que não é tão difícil. O ministério evangelista é mais fácil. É aqueles pontos. Jesus morreu na cruz, aceita e tal. Você usa qualquer texto da Bíblia, o cara vem. Não é fácil. Enfim, vamos orar, vamos pedir ao Senhor, porque eu vou orar, porque eu quero ver todo mundo aqui, porque eu não quero que essa palavra não tenha efeito para quem é da missão do Farol e quem está ouvindo. Não tem como. Não adianta você fugir, porque Deus já determinou e só Ele vai revelar a cada um o que vai fazer. Eu vou dizer uma coisa, eu já sinto no meu espírito que nós vamos, vocês, alguns, a maioria, guarde o que eu vou falar agora, vão para lugares diferentes, países muito... Como Dudu e Carol. Eles achavam que iam para São Gonçalo ou para isso aqui. Deus mandou para Nova Zelândia. Eles acharam que iam para o Canadá. Ou iam depois para o Canadá, que não queriam e tal. E Deus disse, não é Canadá nem São Gonçalo. Nova Zelândia. Dudu queria ir para a Austrália. E a Austrália... Deus manda mais longe ainda. Se você disser, não, se Deus me mandar até ali, Deus vai te mandar para o Japão. Ele é o dono da obra. A vontade de Deus, ele não consulta ninguém, nem a gente. Porque nós somos escravos, mas nós achamos que, não, eu sou filho de Deus, eu posso fazer o que eu quero. Não pode, não. Deus vai dar ministério, vai mandar longe. E olha, você vai ser a pessoa mais feliz no lugar onde for, porque Deus ele vai se expressar. Mas Deus, porque está cheio de pastor aí que está... Não é pastor. Os últimos dias são pessoas como eu e você. Assim, ó. Até avacalhada. Se tiver que usar o cabelo assim, usa o cabelo. Moicano, sei lá. Deus vai usar independente do que você sabe falar, se você não sabe falar, se você não sabe operar. Você vai aprender na hora. Com Deus a gente aprende na hora. Porque o nosso ouvido, não, deixa eu me preparar bem para poder não dar errado e chegar lá. Com Deus é na hora. Na hora. Eu vou orar e depois eu quero saber, uma pessoa ou duas, quem sentir de orar em cima dessa palavra, para Deus confirmar, para Deus mostrar, para Deus preparar. Porque eu estou no espírito. Eu sei que eu vou. Mas amanhã, depois da manhã, vem a notícia dizendo, a passagem é tanta. Foi de 900 para 1.800. Eu digo, já não posso ir agora. Então, as coisas vão... Olha, ninguém te quer lá no Brasil, tal, isso aqui. Eu digo, mas Deus falou, e agora? Então, você tem que continuar orando. Você tem que dizer, Deus, me fala em sonho. Peça para Deus falar. Ou me liga, ora. Gente, quem está pedindo sou eu. Porque... essa batata quente eu quero dividir com você. Você faz parte dessa vida, desse ministério? Você tem alguma relação com esse ministério? Então, eu estou jogando esse fardo para você também. Obrigado por Isaías 52. Já é um alívio. Mas é pouco. E o Espírito Santo vai fazer. Porque, com certeza, Ele é um Deus que não mente. A minha palavra, diz o Senhor, não volta vazia. Aquilo que eu determinei, eu cumpri, vai acontecer. E ninguém pode acrescentar nada à palavra de Deus, nem tirar. Porque esse é o nosso Deus, um Deus que nos ama, mas é um Deus de autoridade. Quando Ele fala e diz uma coisa, Ele determina. E nós temos que ter a humildade para poder dizer, Senhor, como Isaías, me aqui, isso não tem condições, como... Jeremias,
que é uma palavra que eu vou ler. E eu dizer, Senhor, continua a falar em sonho. É mais fácil em sonho porque a gente não está distraído, não tem como dizer não. Né? Ou então, profeticamente também, Deus me deu essa palavra. Sai da casa lá e vem falar. Flávia saiu, foi lá. Que custo foi? Cansada, vomitando o dia inteiro. Saiu de lá para... Com o Derek. Podia esperar, não podia esperar. Tinha que ser naquela hora, porque a Raquel me ligou. Ela, por que ela não esperou, chegou em casa? E estava chovendo. E estava chovendo. Porque Deus fala, agora? Agora a situação é, não, vamos esperar para depois. Não, Deus falou, vai, fala. Quando ela me falou, eu digo, uau. Miqueias. E o nome é O Chamamento dos Gentios, é o nome do É o subtítulo. 4. Eu sei de cor. Acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor será estabelecido. Eu sei de cor o texto inteiro. Porque há 39 anos eu estou esperando esse cumprimento e o momento é agora. Então vamos orar. Alguém vai fazer isso também? Vem aqui na frente, a pessoa que for orar por mim. Eu vou orar primeiro e a pessoa que vem aqui vai chegar aqui do meu lado agora para eu saber, para terminar orando, representando todos vocês. Amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Espírito vivo, um Deus que fala, um Deus que cumpre a palavra, um Deus que escolhe, o Deus que tem nos escolhido, nós aqui, nesta reunião, um Deus que está falando agora às pessoas que até pela primeira vez podem estar ouvindo pela internet, estão na mesma condição nossa. Eu digo, Espírito Santo, que esta palavra profética, que com certeza, sem dúvida alguma, vai se realizar. Nós só te pedimos que a tua glória seja revelada a cada um de nós, cada parte, cada situação, cada definição do que precisa acontecer para o cumprimento dessa palavra. Eu te peço sabedoria, intrepidez e autoridade, não só para mim, mas para cada um aqui, ó Deus. Porque eu sei que essa palavra não foi só para mim. Eu sei, ó Deus, porque tu não és um Deus egoísta que só fala para um e não para o outro. Em nome de Jesus, Senhor, eu alivei o meu coração diante da igreja, diante do Senhor, com esta palavra, que não foi um estudo, mas uma palavra de um novo ministério que pertence a Ti, ó Deus. Como a Tua palavra diz que as nossas obras Tu as fazes por nós. Eu sei que isso está em algum lugar da Tua palavra. As nossas obras Tu as fazes por nós. E, ó Deus, que o nome de Jesus seja engrandecido no céu, na terra, em todos os lugares, mas principalmente no meio da Tua igreja. Igreja gloriosa, formada por homens comuns, simples, imperfeitos, mas que estão buscando a vida do Senhor para expressar esta vida no amor, com sinais, com prodígios, com maravilhas, com a mensagem da salvação, com a mensagem de cura, de conforto, enfim. Que o Teu corpo, ó Deus, seja realmente edificado com o auxílio de toda a junta e todos nós possamos expressar o ministério individual e coletivo do Teu Espírito. Ó Deus, eu divido essa palavra com os meus irmãos amados, os meus filhos na carne, no espírito, aqueles companheiros de tribulação e companheiros no reino também, ó Deus. Porque essa é a nossa vida. É o Senhor em nós. E eu recebo agora, Senhor, em nome de Jesus, a oração e a intercessão e a palavra profética daqui para frente. Até o dia em que eu vou ficar aqui ainda, que nem eu sei ainda. Mas eu recebo em nome de Jesus. Alguém vem aqui na frente, vem orar comigo, vem interceder, porque eu tenho certeza que o nosso Deus
é um Deus maravilhoso. Vem aqui, ótimo, ótimo. São duas pessoas. Eu sei que você está aí também, com certeza vai interceder e vai confirmar a palavra do Senhor para cada etapa da minha vida. E eu recebo no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, Aleluia. o Senhor Todo-Glorioso. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus, Cala, cala, poderoso, Senhor, oh, louvamos Jesus. o teu Tica, nome, Senhor. O Senhor é maravilhoso. maravilhoso. É Estamos verdade. aqui somente para te adorar, ó Só. Pai, para apresentar Aleluia. esse teu servo, Oh, Pai, Jesus. esse vaso Jesus. precioso da tua Oh, casa, Deus. esse vaso de honra, ó Pai, que está aqui Oh, se Deus. dispondo a fazer a tua vontade, Oh, meu Pai. Jesus. Existem tantas coisas Tantas. envolvidas, principalmente a família, Oh, os Deus. filhos. Meu Deus. Tu Ó sabes, Deus, o Senhor Senhor. conhece o coração sabes. dele, ó Pai. Sim. Prepara, Senhor, de acordo com a tua vontade, Senhor. Sim, Jesus. Capacita, Oh, Deus. abre a visão, Senhor, abre os Sim, olhos, ó ó Deus, Pai, para que abre, ele porque possa ainda sou enxergar, muito Senhor, limitado, Deus. para É que verdade. possa ver, ó Pai, que é o Senhor que está indo adiante, é o Senhor Sim, que está Jesus. guardando a retaguarda, Oh, ó Pai, Jesus. e que não é Oh, nada a Jesus, temer, Senhor, Jesus. e que o tempo, Oh, ó Pai, é Ricamalabaxi. teu, Oh, Deus. e as pessoas que estão para ajudá-lo, Obrigado. para Oh, apoiar, Deus. já estão Como eu sendo preciso levantadas, já disso, estão Senhor. sendo Como eu apoiadas, preciso, ó Pai. Pai. E que essas Meu pessoas, Deus, como eu Senhor, preciso estão disso, trazendo, Senhor. ó Como eu Pai, preciso. a força de que ele precisa, Senhor. Alacaxiri. Estão trazendo a direção, ó Pai. Oh, Estão trazendo a unção, Senhor. Que existem tantas pessoas, ó Pai, Oh, Deus. necessitadas, Senhor, eu que não existem posso. tantas pessoas clamando por ouvir a tua palavra. Deus. Esse teu servo tem Aleluia. toneladas de palavra para falar, Senhor. Oh, Deus, Nós só o clamamos, Senhor, ó eu não Pai, posso. Por que mim, tudo seja, ó Pai, de acordo com a tua vontade, Oh, que Deus, todos Deus, os Deus, caminhos, maravilhoso. todos os rios, Sim, todas Sim, as Deus. fontes que o Senhor vai usar Oh, para Deus. levar a palavra do pastor Oh, Júlio para Deus, esse Senhor mundo, Jesus, para as pessoas que Senhor, estão buscando fé, que estão buscando apoio, que estão buscando inspiração. Que o Senhor derrame, ó Pai, de uma forma Oh, violenta, Deus, que o Senhor Senhor. mande de uma forma poderosa, Oh, Senhor. Que ele possa, Senhor, transmitir essas palavras, ó Pai. Que ele possa Meu Deus, proclamar, meu ó Deus, Pai, meu Deus. toda Tua essa misericórdia. esperança que o mundo precisa ouvir, Oh, Senhor. sim, O povo da aleluia. língua portuguesa, o povo que Oh, está em Deus, tantos caramba, lugares é e que verdade. Oh, buscam a Deus, palavra este é um de esperança, sinal, Pai. Pai. Te louvamos, ó Pai, te adoramos, Senhor. Aleluia. Sabemos que esse país tem tantos recursos Deus, para a gente usar de caralho. comunicação. Sabemos, Oh, ó Pai, que existem tantas É dificuldades verdade, aí, muito, mas que o Senhor muito, é que é Senhor. aquele Não que tenho quebra as dúvida, barreiras, aquele que quebra as dificuldades e Meu aquele Deus. que traz a Aleluia. nossa força, Graças a a Deus. nossa saúde, Aleluia. a nossa Receba, mente Deus, clara, a mente a clara, nosso Senhor, discernimento, ó saúde Pai. Aleluia. Em nome de completa, Jesus, em nome de Jesus. nós te louvamos e te adoramos e Aleluia. clamamos que o Senhor Oh, Deus. continue ungindo esse teu servo, ó Pai. Oh, Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glorificado seja o teu nome. Oh, Glória a Deus. Jesus. Senhor, Alabai, Pai alabai. Celeste, Pai. Oh, Engrandecido Deus. seja o teu Sim, nome, Jesus. Jesus. Senhor, porque Aleluia. cremos na tua palavra, Senhor. Cremos, sim. Isaías fala onde que tu Oh, estava. Deus. Senhor, essa é a tua palavra, Senhor, diária. Aonde tu estava quando eu criei esse universo. Sim. Aonde eu enrolei o céu, fiz ele como um pergaminho. Senhor, o Senhor fundador das estrelas, ó Senhor, Oh, de tudo Jesus. tão grandioso, Como tu Senhor. és grandioso. Maior do que nós mesmos, ó meu Pai. Eu te peço para o sobrenatural, Senhor. Aleluia. Para o invisível, Senhor. Ó Senhor, hoje, Senhor, eu sei que alguma coisa celestial Sim. acontece, Jesus, na vida Acontece. do Júlio, Sim, Senhor, ó e da Deus. Raquel, Pai. Sim. Obrigada, Oh, Senhor, Senhor. porque o invisível, Senhor, eles podem ver, Senhor. Sim, Obrigada, sim. Senhor, Obrigado porque por esta o Senhor é o palavra, único, Jesus. Senhor. E eles têm Oh, botado a vida deles diante do teu trono, aleluia. ó meu Pai. Sim, Jesus. Ó, Senhor, É a tua palavra fala para buscar o teu reino e todas Oh, as Deus. outras coisas lhe serão Ah, acrescentadas. Deus. Se for um desejo do coração deles, ó meu Pai, eu sei que a família será Aleluia. acrescentada, Senhor, como uma bênção divina, É Senhor. verdade, ó Deus. Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor os cubra, Senhor, e que eles possam ficar surdos, ó meu Pai, diante de qualquer palavra
contrária, Senhor, que não venha de Ti. Qualquer palavra que venha perturbar o espírito, Senhor, trazer uma depressão, qualquer e-mail, Senhor, qualquer coisa ao contrário, Senhor. Porque eu sou uma prova, Senhor, viva, que a Tua mão poderosa traz e leva a gente de qualquer lugar. Porque nós somos cidadãos desse mundo, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Júlio e a Raquel são cidadãos do mundo, Jesus, do mundo celestial, divino, um mundo sobrenatural, na qual essa cruz se faz louca, Senhor. Para os que não a entendem, Senhor. Ó, Senhor, mas para nós é a luz, Senhor, é a palavra viva, Senhor. Obrigada, Pai, pela vida deles, ó Pai, por esse novo ministério, Senhor, por aquela texto de Miqueias 4, o chamamento dos gentios, ó meu Pai, um novo chamamento, ó Senhor, 39 anos se passaram, mas o Senhor é fiel na vida do Júlio, Pai, assim como o Senhor preparou Abraão, Senhor. Também, da mesma forma, Senhor, o Senhor vem preparando o Júlio nesse país, Senhor, há 17 anos. Nada, Senhor, que o Júlio fez aqui foi em vão. Com certeza. Senhor, eu te agradeço por esse ciclo que se encerra, Jesus. Pelas suas boas novas. É verdade, ó Deus, como é verdade esta palavra. Se alegra, Jesus, pelas boas novas do teu reino, Jesus. Coisas novas, ó Senhor, divinas, poderosas. Assim diz o Senhor. Prodígios são os filhos prodígios do Senhor, que farei cidadãos do mundo, igual fiz a ti, meu servo. Serão filhos, homens e mulheres prodígios, vindos da tua palavra, Senhor. Serão pessoas, pequenos soldados, prodígios, assim como o Júlio pregar, Senhor. Vejo pessoas sendo transformadas, filhos prodígios mesmo, Senhor, do Júlio e da Raquel. Receba a tua palavra. Eu te agradeço pelo cuidado, pelo carinho que essa família tem com essa igreja, Senhor, com todos. No nome de Jesus, agradecemos ao meu Pai. E estamos felizes, ao meu Pai, com esse novo começo, essa aliança, Senhor. Ó, Senhor, uma aliança nova, Senhor. Eu vejo um arco-íris onde a sua aliança se renova, Senhor. Uma coisa nova, uma aliança nova, Jesus. Mas que sempre foi eterna, somente coisas novas, mas é a mesma coisa, Senhor. É o mesmo, são mesmas coisas, ó Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua fidelidade, Senhor. Na vida dos pequenos e dos humildes, Senhor. A tua fidelidade, ó Senhor, que nos envergonha, Senhor, que é tão maravilhosa. Tão soberana, vai além, Senhor. Vai além do nosso ser, transborda, Senhor, como um cálice divino, Senhor, a tua graça, Pai. Nós vivemos, ó meu Pai. Obrigada porque entendemos, ó Jesus. E tantas pessoas não entendem, mas temos esse privilégio, Senhor, que o Júlio e a Raquel entendam e passam isso para as pessoas, ó Jesus. Obrigada, Pai, no nome de Jesus, pela vida do Júlio e da Raquel. Obrigado. Obrigada, Pai Celeste. Ó Senhor Deus, é com muita alegria, Senhor Deus, que vemos aqui na tua presença, meu Pai. Humildemente, mas com a intrepidez que foi nos dada, Senhor Deus, no nosso espírito, Pai. O Senhor sabe que quanto mais lutas nós buscamos mais a Ti, Senhor Deus. Eu louvo a todas as lutas de cada irmão e inclusive a minha também, Senhor Deus. Porque o Senhor sabe que somos preciosos para Ti, Senhor Deus. Porque não há inferno, não há demônio, não há nada que possa ir adiante, querer impedir aquilo que já foi predestinado desde a fundação do mundo, meu Senhor. Obrigada porque é um privilégio nos encontrarmos e declarar e profetizar a Tua palavra, meu Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor sabe que eu sou incapaz e cada vez que eu venho aqui, eu me disponho da Tua presença, Senhor Deus, porque a Tua presença é a única coisa que me levanta, que me sustenta, Senhor Deus. Eu sei na vida do meu irmão Júlio também, Pai, porque humanamente falando, tudo que eles têm tido experiência são impossível, meu Pai. Mas Tu és maravilhoso e eu Te glorifico, Senhor Deus, porque o Senhor nunca chama um servo sem uma promessa e sem um ministério, meu Pai. Assim como na vida de cada irmão aqui, Senhor Deus, que o Senhor fala individualmente a cada um, assim como o Senhor é vivo na minha vida, assim como Tu és o Deus do impossível, Senhor Deus.
que o mesmo que o mundo possa nos desbaratar e não nos dar crédito, Senhor Deus. Eu acredito naquilo que a tua palavra diz e naquilo que teu Espírito ilumina o nosso espírito. Aquilo que a palavra rema entra no nosso espírito, Pai. Nós te louvamos, Senhor Deus, a vida do teu servo, porque nós não temos que viver nas emoções e temos que viver no Espírito, porque a tua palavra diz, o Senhor já nos avisou desde o começo do ano, que seria um ano glorioso, que seria um ano de mudanças na vida de todos nós, e todos nós temos tido experiências maravilhosas contigo, de acordo com a tua palavra, Pai. O Senhor é um Deus fiel, é um Deus maravilhoso, e nós te reconhecemos e te louvamos, Senhor. Nós te amamos muito, Senhor Deus, e amamos essa missão, Pai, porque é o nosso desejo cooperar com a tua vida, Senhor Deus, com a tua igreja, Pai. Louvado seja o teu nome, porque o seu Espírito habita aqui nesse lugar, Pai. Nós dependemos da direção do teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor dê uma unção especial na vida do teu servo, para ele viver 24 horas por dia do Espírito e não na carne. Não siga as suas emoções que são enganadas. Escute a voz do Espírito, que dirá vida e te libertará de toda a morte, de todo engano. Aleluia, Senhor Deus, porque o Senhor nos encoraja, porque é o Senhor que nos dá força e que sara as nossas feridas físicas, Pai. Louvado seja o Senhor, Pai. Eu declaro vida na vida da minha irmã Flávia, que todo esse enjoo venha em dobro através de vida na vida desse próximo profeta, desse próximo vitorioso, Senhor Deus, que vai vir, Senhor Deus, assim como na vida da Juliana também, Senhor Deus. Nós te louvamos porque a tua igreja cresce a cada dia, Senhor Deus, através dos pequeninos que nós já profetizamos a tua vida, a vida do teu Espírito, do Espírito de vida, o Espírito de ressurreição, Senhor. Obrigado porque o Senhor Jesus mostrou que Ele foi persistente até na morte. Ele nos mostrou uma lição de vida que nós temos que suportar, que temos a condição de suportar tudo na carne, porque Ele já venceu a morte e nos trouxe vida e vida em abundante. E é essa a vida que Ele quer nos dar hoje, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque a tua igreja se aposta da tua vida, das suas promessas, dos seus ministérios, Pai, porque nós somos escolhidos, humildemente recebemos, Pai. E aqueles que estão na internet, que possam receber a tua vida, levante as suas mãos e declare, Senhor, porque Ele é maravilhoso. Ele faz maravilhas quando você se dispõe na sua vida, quando você entrega o seu coração, quando você é iluminado. Ele te ama e Ele te quer, mas Ele quer de todo o coração, humildemente, com obediência. Aleluia, Senhor Deus, porque Tu és fiel às Suas promessas e o Senhor é um Senhor justo. Nada de injustiça que cada um de nós demais façamos em áreas diferentes na nossa vida serão passadas. Assim diz o Senhor. Aleluia, Pai. Oh, Deus, sim, Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. Ó Deus, que a tua graça continue, Senhor, fluindo essas palavras proféticas de vida, Senhor, para nós e para aqueles que estão pela internet neste momento, ó Deus, é verdade. Eu abençoo esta tua igreja com a bênção que eu acabo de receber, porque eu não posso ficar com isso só comigo mesmo, mas eu derramo sobre cada um deles, sobre os filhos deles, Senhor, sobre os familiares deles. Ó Deus, a tua palavra, nós cremos, ela é viva e verdadeira, e ela vai se cumprir na vida de cada um de nós. Leva-nos na tua paz, Senhor. Amanhã é um dia de luta, de trabalho. Mas, Senhor, com certeza Tu estarás ali batalhando com cada um de nós. Não somente nos dando pão, a comida que devemos comer, mas principalmente a comida do céu. Amém. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém.
Aleluia. Obrigado. Aleluia. Muito bem. Glória a Obrigado, gente. Deus. Palmas para Maria poderosa. Já desligou, né, Bruno?